Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delzi Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje nós temos aqui conosco a professora Inês Teixeira. Ela vai falar sobre a trajetória de vida, a formação. Ela é professora da FAI, que é a Faculdade de Educação da UFMG. Bem-vinda, professora. Obrigada. E aí, fala para nós, professora Inês, nós gostamos aqui, no início do nosso programa Palavra Ética, de conhecer um pouco a trajetória de vida Sim. das pessoas, porque o que a gente vê nas biografias é que isso é determinante para a formação, né, do profissional. Claro, então, vamos lá. Claro. Então, primeiro, eu agradeço pelo convite. Eu acho muito importante as rádios comunitárias, as TVs comunitárias. Eu penso que a gente deve sair do monopólio de grandes corporações midiáticas. Então, eu cumprimento a televisão comunitária, cumprimento as rádios comunitárias. Me lembro sempre daquele filme tão lindo do Elvésio Raton, Uma Onda no Ar, né, sobre a Rádio Favela. E eu tenho, então, muita alegria, muita honra de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham muitos anos de vida longa. Que bom, obrigada. Passando para a minha vida, eu agradeço sempre por ela. Eu nasci em Oliveira, aqui a 180 quilômetros de Belo Horizonte, na Fernão Dias, e lá vivi até meus 14 anos. Sou de uma família muito grande, muitos irmãos, muitos filhos e muito cantante, uma família muito cheia de música. A sala principal da nossa casa tinha o piano. Enfim, minha juventude, minha infância foi passada entre música, jabuticabeira, alguns livros e por aí vai. Como uma infância no interior, né? Sim. Com 14 anos eu saí de Oliveira, foi exatamente no ano do golpe militar. Vim para Belo Horizonte, fiquei um ano no Colégio de Freiras, depois no Instituto de Educação. Lá eu fiz o curso de magistério e aí a gente tinha o cenário da ditadura militar, que eu vivi dos 14 anos em diante. Em Oliveira eu havia participado de um movimento, uma organização, não sei como é que a gente denominaria, que era o Movimento da Ação Católica. Foi muito importante na minha formação. Eu participei da Juventude Estudantil Católica, da JEC. E aqui em Belo Horizonte continuei esse percurso, Grêmio Estudantil, enfim, aí com o desejo de ver um mundo melhor, mais fraterno, mais humano, mais igualitário e diverso. Eu fui fazer Ciências Sociais, eu fiz Sociologia, então, na Fafiche, na UFMG. Era uma época que a Fafiche pegava fogo. Isso mesmo, os diretórios acadêmicos fechados, mas enfim. E aí, enquanto eu fazia Fafiche, eu trabalhava num colégio na cidade industrial. A gente tentava dialogar um pouco com a pedagogia do Paulo Freire, na época o Carl Rogers. E daí, depois me integrei, quando formei na Universidade Católica, a gente agora é PUC Minas, na época era católica. Isso. Ainda nesse período da ditadura militar, acho que é a coisa mais importante da minha trajetória. Eu participei, fui até da direção estadual do Movimento Feminino pela Anistia. Aí eu me encontrei mais claramente com a questão dos direitos humanos, das liberdades democráticas e também com a temática da mulher, que sempre me preocupou. E ali ela tomou forma. Então, tivemos a alegria de contribuir para a anistia ampla, geral e restrita, que era a nossa bandeira. No primeiro momento a anistia não veio irrestrita, mas depois ela se ampliou. Essa foi uma parte importante da minha vida, do movimento feminino pela anistia. Sempre professora na Católica, eu fui para o movimento sindical, as chamadas oposições sindicais. Né? Nós participamos da oposição sindical dos sindicatos professores da rede particular de ensino, chamado SIMPRO. E ali eu estive, fui a primeira mulher presidente, fiquei 3 diretorias lá durante 9 anos, sempre na Católica. Sim. Um pouco na FUMEC, depois na UENG, e de lá achei que já era hora de estudar um pouco mais. O país foi, digamos, redemocratizando, e eu fui então cuidar de me qualificar mais profissionalmente. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e na primeira oportunidade que tive, fiz concurso na UFMG, na Faculdade de Educação, onde eu trabalho e sou concursada para a área de Sociologia da Educação. Beleza, uma história de vida bonita e de luta, né, de uma formação, de resistência. Professor Inês, mas onde você não ficou atendendo? Onde você fez o mestrado, doutorado? Mestrado, doutorado na Faculdade de Educação, aqui mesmo. Aqui na UFMG. Sempre com esse enfoque nas ciências sociais, porque é a minha origem.
me identifico como socióloga. E depois do pós-doutorado eu saí do Brasil. Aí eu fui para a Espanha, fiquei 6 meses em Barcelona. Agora eu tive uma segunda oportunidade, fui para o México, porque também me preocupa sobremaneira a situação social, política, cultural, enfim. Penso que os brasileiros somos latino-americanos, a Latinoamérica, o Caribe, a América Central, toda essa gente, nossos hermanos, não tem? Acho que é Mercedes Sosa que dizia, né, que cantava, nós somos tantos irmãos que não é possível contá-los. Enfim, também a questão da América Latina, do pensamento social latino-americano, dos movimentos sociais da América Latina, me preocupam, me ocupam, me fascinam muito hoje. E então foi isso, primeiro uma formação mais interna na UFMG e depois saí um pouco no doutorado, no pós-doutorado, que eu achei que era importante não só conversar com os autores da literatura, com a imprensa deles, mas viver um pouco fora do Brasil. Essa foi uma experiência muito importante. Como eu vivi primeiro na Espanha, na Europa, eu costumo dizer que de lá eu não voltei brasileira, eu voltei uma mulher latino-americana. Que é ali que você vê o que talvez você tenha que se afastar. Como somos latinos, né? E aí o Brasil ficou insuficiente para a minha construção identitária. Eu tenho outros colegas que falam a mesma coisa. Eu lembro que a primeira vez eu fui para a França, mas eu passei, depois é que eu fui para a Espanha para estudo, e na Europa eu vi que eu não era eles, né? Eles foram mesmo os conquistadores, né? E que eu era uma outra gente, um outro povo, que a condição de brasilidade não dá conta disso também. Embora só o Brasil que fale o português, o Brasil está inserido na problemática toda e na história dos colonizados latino-americanos. É o mesmo sentimento que eu já tive nas oportunidades de estar em outros países aqui na América Latina. Professor, esse nosso programa, nós temos o compromisso aqui de educação para direitos humanos, essa luta, né, de construção democrática do nosso povo. E eu acho que a sua experiência é muito rica para nós aqui. Me conta aí, você nos disse, olha, eu participei do movimento de mulheres aí pela anistia, então também de diversos momentos de construção mesmo, de retomada da democracia no Brasil. Sim. Qual é a diferença? Vamos pôr uma pergunta que eu vou te surpreender um pouco aqui no programa. Dessa luta antes da Constituição de 1988, que marca mesmo, porque em 1985 nós temos o primeiro presidente civil, após uma ditadura que todo mundo diz militar, mas no meu entendimento ela não é ditadura militar. Ela é uma ditadura empresarial, civil, e que os militares se prestam a esse papel, mas os interesses eram econômicos e de um controle internacional, enfim, né? A discussão é maior do que a questão da ditadura militar. E hoje, após a Constituição de 1988, quer dizer, a luta dos movimentos sociais também por direitos e a consciência de que o país é apropriado por grandes grupos econômicos. Como que você vê isso aí como educadora hoje, como uma militante de data tão antiga? Existe uma diferença? Como nós caminhamos nos direitos humanos? É igual e é diferente. Existe... O que tem de muito diferente? É muito diferente você viver numa democracia burguesa, mas formal, e numa ditadura burguesa. Não é? Do ponto de vista formal, dos direitos formais, a democracia avançou. Né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, isso não existia nada disso, não existe nada disso nos sistemas e regimes ditatoriais. Sim. Então eu vejo muita diferença do que foi a minha juventude e o que é a juventude dos nossos filhos, da meninada de hoje. Eu costumo brincar com eles que eles têm que nos tratar muito bem, a nossa geração, porque a gente fez essa tarefa histórica para eles, entregou e conseguiu derrubar uma ditadura. Ditadura, acho que você coloca bem, a qual os militares se prestaram. Então, nesse sentido, das liberdades formais democráticas é muito diferente. É possível avançar no exercício da cidadania, no exercício dos direitos sociais, num sistema democrático, ainda que democrático, limitadamente democrático, porque a real democracia, uma democracia mais plena, ela é incompatível com a concentração da riqueza, com a exploração do trabalho. As assimetrias são muitas, né? Com o capitalismo.
Sim. Então, veja bem, então é muito diferente nesse sentido. E isso não é pouco, né? Poder ler vários tipos de jornal, poder se associar a qualquer partido político, poder organizar em sindicatos, poder fazer greve, poder ir para a rua sem a polícia nos batendo, nos prendendo. O país não... É importante que o Brasil não tenha nenhum preso político. Isso é muito importante. De outro lado, nós temos um outro tipo de ditadura, que é a ditadura do capital, das grandes corporações, que hoje se alastra em todos os domínios, inclusive na nossa subjetividade, dentro de nós. Porque uma sociedade que vai acumulando a riqueza cada vez mais, que vai exigindo, que vai dificultando o acesso ao trabalho, etc., essa sociedade, no plano da subjetividade, se a gente não tiver muito cuidado, e aí que a educação entra como algo muito importante, se você não tiver muito cuidado, você vai ficando individualista, você vai ficando consumista, você vai ficando competitivo. Então, a questão da ditadura ou dos grandes monopólios que dominam a mídia, que dominam o sistema econômico, isso não é uma coisa só da esfera econômica, isso está na cultura, isso está na nossa subjetividade. Então, o capitalismo na sua fase neoliberal, como a atual e agora já sofrendo outras configurações, ele se implantou dentro de nós também. Então, veja bem, ao mesmo tempo, nós temos um revigoramento de movimentos sociais os mais diferentes, da mulher, daqui a pouco até as crianças têm seus movimentos sociais. Enfim, tem muita gente cobrando dos idosos, que os idosos não se organizaram. Os idosos, já passa da hora. Eu não esqueço uma beleza que eu vi na praça principal na Cidade do México. Eles lá chamavam o movimento deles La Revolución Blanca. E eu não entendia, porque eu não via pomba. Eles estavam organizados, estavam numa barraca no Zócalo, a praça principal da Cidade do México, lá onde tem o Congresso Nacional, a Catedral, etc. E aí nós nos aproximamos, eu e duas colegas, e perguntávamos, mas o que é isso aqui? E eu via que não tinha jovens, só tinha gente com cabelo branco. Aí eu perguntei, a gente foi perguntando, eles falaram, não, nós somos um movimento chamado La Revolución Blanca, todos de cabelos brancos, porque é um movimento de aposentados e de idosos. E nós temos muito tempo para fazer movimento, então a gente vem todo dia para a praça, fica horas aqui, porque nós estamos cada vez perdendo mais direitos, mas como a gente tem muito tempo, a gente se organiza muito. Eu acho que essa é uma boa lembrança. Precisamos pensar no movimento de idosos, movimento pela defesa da velhice, com dignidade e alegria. Sim. Professora, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco aqui, mas é muito interessante essa questão que você coloca. Então, quer dizer, numa ditadura, praticamente inviável essa caminhada. Mas hoje, apesar de nós termos formalmente um sistema democrático, nós temos outras dificuldades que decorrem exatamente dessa subjetividade capitalista, da competição, como você disse, até ideológica, que vai também para o campo do conhecimento. Sim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e no segundo bloco nós vamos pensar isso a partir da educação e também os projetos que hoje estão sendo trabalhados na Universidade Federal e etc. Ótimo. Então, nós estamos entrevistando aqui a professora Inês Teixeira, que é da FAI. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do nosso programa. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar.
nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Oi, nós estamos então voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Neste programa nós estamos aqui no estúdio com a professora Inês Teixeira, que é da FAI, na UFMG. É tão bom quando a gente está entrevistando aqui professora, que nós temos uma aula e com muita didática, né? A professora Inês, no primeiro bloco, nos falou aí da trajetória de vida, nasceu em Oliveira, né, que é uma cidade do interior aqui do estado de Minas Gerais, mas desde muito cedo participando de grupos, né, por exemplo, no caso da Ação Católica, e que já buscava caminhos e organização dentro da nossa sociedade aqui para a cultura, e você me fala aí também de dentro da própria família, né, muita expressão cultural e etc. E no final do primeiro bloco, então, a professora Inês, ela nos trouxe algumas informações de como era lutar por direitos humanos durante a ditadura militar, como é lutar pelos direitos humanos hoje, né, com essa ditadura do capitalismo, e muitas vezes nós não nos damos conta de que está arraigado mesmo na nossa subjetividade, né, o consumismo, a competitividade, o hedonismo e tantas outras subjetividades, né, que nos atrapalham aí nessa compreensão da nossa sociedade, né, e nossa possibilidade de felicidade aí nesse mundo. Professora, que tal? Vamos falar agora um pouco sobre a sua atuação dentro da FAI hoje. Então, se você me disse que atua aí, por exemplo, essa questão do mundo do trabalho, que sempre te instigou, e também a questão das cotas, das camadas populares chegando hoje à universidade, né, por meio dessas cotas. Vamos começar aí pelo mundo do trabalho. Como que é isso na sua pesquisa? Eu diria que o mundo do trabalho é por onde sempre me encantou, como também a questão das mulheres, das relações de gênero. E com isso, quando eu fui para a UFMG, tive mais condições de trabalhar com pesquisa. Eu tenho me dedicado há mais de 20 anos e também já tinha história no movimento sindical dos professores. Tenho discutido muito, pensado muito, escrevo, pesquiso o que a gente chama as vidas dos professores, o trabalho dos professores. Principalmente, ou quase que especificamente, os professores da educação básica, que hoje nos preocupam sobremaneira, porque seus salários, suas condições de trabalho são muito baixas. Eu entendo que o Brasil comete violência e verdadeiros crimes, né, com os professores, principalmente os da educação básica, porque é uma atividade muito importante. A educação é um direito de cidadania e os trabalhadores da educação deveriam ter um outro tratamento, né? Vamos lembrar que só no ano de 2011 tivemos 112 dias de greve dos professores da rede estadual de Minas Gerais. Depois, agora, 2012, o movimento dos professores aí municipal da educação infantil. Depois, o movimento dos professores da rede federal de ensino, foram 3 meses de greve. Então, agora, nesse conjunto, porque a categoria dos professores é muito heterogênea, eu tenho muita sensibilidade, muito compromisso, e a gente tem tentado com grupos de pesquisa. São 2 grupos de pesquisa na Faculdade de Educação que dedicamos à condição docente e à formação dos professores e ao trabalho docente, que é o PRODOC e o Gestrado. Então, tenho me ocupado muito com a temática dos professores nas pesquisas, sempre junto com outros colegas. Nós temos na UFMG e nas universidades em geral, aquelas que têm tradição de pesquisa, núcleos e grupos de pesquisa,
e na Faculdade de Educação tem vários, a UFMG tem vários. No caso, eu participo do PRODOC, já participei do Programa de História Oral da Fafiche. Enfim, os pesquisadores vão sendo agrupados por campos temáticos que a gente investiga, trabalha e produz. Também eu queria destacar isso, eu participo com outros colegas, aí não só da Faculdade de Educação, mas de outras unidades da UFMG, do Programa de Ações Afirmativas como ações, atividades, um conjunto de programas e de ações que nós temos para colaborar e facilitar o acesso e a permanência de estudantes negros e de origem social mais popular na universidade. Então, o Programa de Ações Afirmativas é muito importante. O bônus que a UFMG fez e toda essa discussão que coroou com a lei das cotas, né, no Brasil, ele vem no bojo do movimento negro, dos movimentos sociais por direitos sociais à educação, e eu tive a alegria de fundar e tenho a alegria, a responsabilidade, a honra, o orgulho de estar dentro do Programa de Ações Afirmativas da UFMG. A gente fez uma pesquisa muito bonita com estudantes e professores negros da UFMG. E, enfim, eu acho que a universidade pública no Brasil vive um novo momento com a lei das cotas. Professora, antes da gente até caminhar um pouco nessa ideia, eu acho que é uma opinião pessoal. Sim. Que as pessoas, essa questão da violência contra os trabalhadores da educação, a desvalorização e a própria compreensão das cotas, ela insere no mesmo problema. Nós não vemos a educação como um direito social. Quer dizer, fica parecendo que a educação ainda é um privilégio, não é? Quer dizer, uma formação para ganhar mais dinheiro, ser melhor posicionado na sociedade. Mas eu acho que a sociedade, de um modo geral, ela não tomou consciência de que a educação de todas as pessoas, ela é fundamental para toda a sociedade. Não é? Então, acho que essa resistência vem muito disso. Será que não? Estou pensando por causa do objetivo mesmo do nosso programa, educação para direitos humanos. Será que todas as pessoas têm compreensão do papel mesmo da educação? Sabe? Penso que é fundamental. Agora, é preciso ter cuidado, né? Porque não adianta ter um povo educado se a gente não modificar política de tributação, política de salários, política de distribuição de renda. Tem uma retórica e um discurso dos políticos, da mídia e de milhares de pessoas, no sentido de que os problemas do Brasil vai nos salvar, se resolvem com a educação. Isso é falso, isso é mentira, isso é uma ilusão, isso é uma cilada que armam na nossa compreensão do mundo, porque todas as pesquisas muito significativas de vários países demonstram que a educação não equaliza, não torna a sociedade mais igual. Ao contrário, ela, em geral, reproduz as desigualdades sociais. Os meninos que têm condição socioeconômica mais favorável, mais alta, estudam em escolas com melhores equipamentos, com melhores condições de infraestrutura, e meninos que são mais pobres vão estudar, em geral, em escolas com uma pior infraestrutura. Quer dizer, a educação é fundamental. Ela é capaz de auxiliar na formação das mentes, nas mentes e do coração das pessoas, mas ela não é suficiente para trazer igualdade, justiça. Ao contrário, a escola reproduz as desigualdades sociais, embora ela possa dar alguma oportunidade a mais. Mas o que o menino de posse faz da escola é muito diferente do que o menino pobre faz da escola. Esse é um ponto. Então, é preciso de olhar a educação com mais cuidado. E aí, qual é a nossa preocupação como sociólogos da educação? É que, enquanto a gente coloca na educação a responsabilidade da justiça social, da igualdade, da distribuição de renda, os bancos não colocam a questão dos lucros. Nós não discutimos o orçamento do país, que a maior parte dele, mais de 40% do orçamento da riqueza brasileira está comprometida com o pagamento da dívida interna para bancos. Dívida pública. Então, veja bem, esse discurso, essa retórica sobre a educação, enquanto a gente está falando de educação, a gente não pensa com mais seriedade a distribuição da terra, a distribuição da riqueza. Bem, então, é preciso olhar com cuidado as questões da educação. E, voltando à situação das cotas, agora nós temos, então, um grande desafio. Os meninos vão entrar, uma parte dos meninos que não conseguiam entrar na universidade agora entrarão,
mas o que a universidade vai oferecer para eles? Como vamos dar suporte para esses meninos se desenvolverem o máximo possível, tanto quanto os outros, né? Voltando a outro aspecto da sua pergunta sobre a Universidade Federal de Minas Gerais, toda ela, eu não poderia dizer. Mas na Faculdade de Educação a gente tem a alegria, tem a honra, ela é muito interessante como uma das unidades da UFMG, porque lá dentro nós recebemos população indígena, nós recebemos movimentos sociais como o MST. Outro dia tivemos um colóquio, um seminário muito bonito com aqueles que têm opções sexuais diferentes, os transexuais. Enfim, é uma faculdade muito aberta. Tem a presença constante de professores, de gente de todo o país, porque é uma referência nacional. Então, acho que Minas Gerais, a UFMG, pode se orgulhar da Faculdade de Educação. É um dos lugares que tem a população mais pobre, negra, da UFMG. Agora, é preciso abrir toda a UFMG e não somente a Faculdade de Educação. Então, a gente tem essa alegria também. Lá dentro, acho que a gente tem representação de todos os segmentos da população brasileira, todas as classes sociais. Que bom, enfim, nós temos alegria. Boas notícias, então, com essa entrada aí desses segmentos, né, excluídos, não sei se nem seria a palavra, hoje a gente tem medo das palavras, né, de chegar à universidade. Professora Inês, infelizmente o nosso tempo aqui é curtíssimo, mas eu gostaria que você desse uma palavra final. Hoje a educação, qual o significado, assim, do seu trabalho hoje? Quer dizer, você já sai da PUC, já veio para a UFMG. Qual o significado, assim, em poucas palavras, assim, do seu trabalho hoje e do seu compromisso com a democracia, com a sociedade? Deixar a PUC é uma instituição importante, acho que tem excelentes colegas fazendo bons trabalhos, mas as condições salariais não, mas as condições de trabalho, de pesquisa, de produção acadêmica, tudo isso é muito mais significativo nas universidades federais do que nas privadas, mesmo que sejam PUCs. Então, foi uma opção que eu fiz na época. Agora, a educação, eu penso que ela tem um compromisso, e as faculdades de educação, por excelência, com essa perspectiva suas. A educação pode colaborar na formação das novas gerações, no sentido de que elas possam se constituir efetivamente como cidadãos, protagonistas, essa palavra também está ficando ruim porque está muito mal usada, como sujeitos sociais capazes de ações coletivas, de instaurarem e edificarem, ainda que vagarosamente, um outro mundo, né? Uma outra sociedade com justiça, com igualdade, com diversidade, uma sociedade que seja justa, igual e ao mesmo tempo plural, que respeite as diferenças. Eu penso que a gente pode continuar acreditando nessa promessa, esperando por ela e fazendo o mínimo e o máximo com a nossa vida cotidiana para poder contribuir nessa construção de um outro Brasil que o Fórum Social Mundial chama necessário e um outro mundo possível. Essa é a nossa palavra ética de hoje. Muito obrigada, então, professora Inês Teixeira, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós chegamos, então, ao final aqui de mais um programa Palavra Ética. Queremos agradecer a nossa equipe, principalmente aos nossos telespectadores. Até o próximo programa, se Deus quiser.